Efésios capítulo 4, capítulo 5 e versículo 3. Mas a fornicação e toda a impureza ou avareza nem ainda se nomeia entre vós, como convém a santos, nem torpice, nem tolices, nem zombarias que não convém, mas antes ações de graças. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador impuro ou avarento ou que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. E Colossenses também fala algo semelhante. Deixa eu ver se eu encontro aqui para ler rapidamente. Colossenses capítulo de número 3 e versículo de número, vamos ler aqui do 3. Porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Aí já está tratando da volta de Cristo, em que, como fala lá em 1 Coríntios 15, né, da transformação do corpo corruptível em corruptibilidade. Mortificai, pois, enquanto vivemos aqui na terra. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. A fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nos quais também em outro tempo andastes, quando vivieis nelas. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mentais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Onde não há grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo e em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranha de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isso, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Então, você vê que o apóstolo Paulo faz, pela direção do Espírito Santo de Deus, ensinar os irmãos que ainda tinham esses pensamentos, para não houver dúvida de que quando era antes de ouvir a pregação do Evangelho, de receber a Cristo, vivia de um jeito. Mas agora, depois que recebeu a Cristo e que agora estão na luz, deve andar de um novo comportamento. E é claro que essas coisas nós não vamos deixar da noite para o dia. Isso é um agir de Deus sobre a particularidade de cada um, a forma como se entrega ao Senhor. Porque eu não posso tomar decisão pelo irmão Laércio, nem pelo pastor Tadeu, e por nenhum irmão. Mas pela palavra de Deus e pelo conselho do Senhor, orientar os irmãos, como Paulo fez aqui, exortando pela palavra que mortifiquem os vossos membros que estão sobre a terra. E isso só é através do Espírito de Deus. Quando o homem se entrega realmente, sem sombra de dúvida, de que Deus o resgatou pelo sangue da nova e eterna aliança, que é Cristo, depois que ele ouviu a pregação, que a Febe ouviu a palavra de Deus. E ele decidiu, depois de ouvir a palavra de Deus como o eunuco, viu água e se batizar. Amém? Então, até aqui. Glória a Jesus. Pode pegar a palavra, Laelcio. Tô cansado, né, Felipe? Não, pô, te dê essa impressão? A voz até arrastar. Não, imagina, estou aqui também me alimentando. Pela misericórdia de Deus. Você vê, irmãos, que se vê que mesmo no meio de nós tem dois entendimentos, né? Não sei se os irmãos conseguiram pegar.
né? É por isso que ainda há essas dúvidas, né? E eu creio que o Senhor, pela misericórdia, vai nos esclarecer que tudo isso que o evangelista Giovanni trouxe vai cair justamente lá, em João 3, que é esse nascimento primeiro que ele põe um nascer da água, e logo após ele poderia ter colocado simplesmente só nascido da água. Mas aí Cristo coloca o nascer da água e nascer do Espírito, né? E por isso levantamos tanta essa questão de que de que momento se tem o Espírito Santo, né? Por exemplo, eu ouvi essa pregação maravilhosa, e aí algo moveu dentro de mim e aquilo me fez desejar descer as águas, porque a pregação também consistia neste vaso sendo usado a questão do emergir as águas ali para nascer ser uma nova criatura, e aí eu me delicio com aquilo, a carruagem de tamanha algo em mim, como eunuco, e o que me pede de descer de ser batizado ali, e naquele momento, por exemplo, nesse momento que Felipe o batiza, o eunuco ele já recebe o Espírito, e todos nós recebemos da mesma forma que ali o é dado, né? Então, automaticamente, depois que eu entendo que essa palavra, essa fé que veio pelo ouvir essa palavra de Deus, ela gerou algo dentro de mim, esse desejo de querer esse batismo, e ali eu já tenho o Espírito, né? E esse Espírito que está me movendo dia após dia, me limpando, me preparando, então ele já está habitando dentro de mim, né? E se já está habitando, então, quando fala lá em João 5, né, capítulo 3, versículo 5, então quando eu emergi a água, eu nasci então da água, né? Ali esse nascer da água então seria mais ou menos voltado para isso, desse batismo aí, né? Eu nasci uma nova criatura, já recebi o Espírito Santo, e aí eu nasci de novo, né? Desta água, esse primeiro nascimento já ocorreu comigo, né? E automaticamente, depois desse nascimento, eu recebi o Espírito Santo, porque aqui está tratando de duas coisas, né? Aquele que não nascer da água e do Espírito, né, não pode entrar no reino de Deus. Então, qual que seria o entendimento, por exemplo, do irmão Giovanni, o entendimento do pastor Reginaldo, o entendimento do irmão Tiago acerca dessa situação, né? Porque é onde está gerando dúvidas entre nós aqui, e eu creio que não vai ser sanada hoje, porque isso aqui é algo assim que vai nos fazer ficar meses e meses aqui para meditar nisso aí. Não sei se os irmãos conseguiram compreender o que eu quis passar aí e conseguiram observar acerca dessa situação, entendeu? Porque pelo que o Giovanni trouxe, é mais ou menos, se não foi essa visão que ele passou, mas eu tive isso, de que quando essa palavra que foi eficaz, ela produziu algo ao ponto de você desejar a descer essa água, e ali naquele momento você recebe, depois de sair da água, você recebeu o Espírito Santo, por isso você o Espírito te faz você apresentar o seu corpo, os seus membros para a santificação. Ali você é separado, ou você, depois de ser separado e limpo e santificado, aí você recebe o Espírito Santo? De que forma acontece? É neste momento, ou depois de você ser limpo, de você ser transformado, aí você nasce do Espírito? O Felipe Lucas quer falar aí. Então, irmãos, realmente você vê que ele fala de duas coisas, como é o sonho do rei Herodes, que era a simbologia de uma única coisa,
dois em um, no caso. E quanto ali Jesus falando sobre a Nicodemos, que era um homem importante ali aos judeus, um homem que estava quase se tornando um mestre em Israel, ele não estava entendendo a forma como Jesus estava direcionando a ele as palavras. Porque o carnal não vai entender, realmente, como Paulo diz, porque parece loucura a ele. Como pareceu loucura a Nicodemos. Como é que um homem já velho pode voltar ao ventre da mãe que o concebeu? Então, você vê que casos são casos. A gente olha lá no livro de Atos, por exemplo, depois que o Espírito Santo de Deus vem sobre os apóstolos, e eles realmente ali recebem o batismo, e logo em seguida eles começam a testemunhar a respeito de Cristo, porque isso não aconteceu em qualquer canto, mas foi em Jerusalém. Jerusalém é o berço da fé judaica, e ali se congregavam gente de diversas nações, e naquela ocasião era o dia de Pentecoste, era uma importante ocasião aos judeus e atraía gente de diversos lugares. E naquela ocasião o Espírito Santo de Deus desce sobre eles, e ali eles começam a pregação, o apóstolo Pedro. E em seguida, após dar continuidade à pregação do Evangelho, a gente nota pelo poder de Deus, porque até então era só os judeus que eram convidados a reconciliar com Deus, porque pela ignorância eles estavam fazendo isso. Pedro chegou a afirmar lá no livro de Atos que os príncipes mataram o Senhor por ignorância, porque não aceitaram ele como Messias. Só que Deus, a intenção sempre e sempre foi de perdoar o seu povo. Como Deus insiste conosco e com aqueles que estão em trevas, em pecado, sonolentos, que Deus quer oferecer de forma gratuita, como a nós foi oferecido, o perdão e a reconciliação com ele. Então Pedro recebe de Deus uma visão que descia do céu, atado em lençóis, todo tipo de animais. E ele recebe o entendimento do Espírito de Deus, que não é para ele duvidar, mas é para ele ir, quando chegasse aqueles varões, a mandado de Cornélio. Cornélio era um homem gentil, um homem pagão, mas era um homem que de contínuo orava a Deus e dava esmola aos pobres. E ele era temente a Deus, diz a palavra de Deus lá em Atos 10. Você vê que quando Pedro é chamado por Cornélio, ele não hesitou de não ir, porque o Espírito Santo de Deus havia consolado ele para ele ir, havia dado a direção para ir. Aí quando ele chega na casa de Cornélio, aí ele procura entender o porquê o mandaram chamar ele, e aí ele conta na visão como ele viu o anjo de Deus diante da sua face, e assim mandou chamar Simão, que tem sobrenome Pedro. E ele não duvidou, ele mandou imediatamente chamar. Aí fizeste bem vir. Então quando Pedro começa a explanar sobre Cristo Jesus, antes de eles descerem as águas, eles foram batizados com o Espírito Santo, como no princípio Pedro relata, como lá em Pentecoste. Aí depois que se faz a pregação, depois que eles foram batizados no Espírito Santo, eles foram emitidos nas águas para... Todavia, irmãos, é igual você vê, não é nada por acaso. Deus nos fez falar sobre realmente isso aqui ontem. A questão de João tentar recusar batizar Jesus, mas Jesus falou assim, deixemos, pois, que cumpramos toda a justiça. O batismo é um cumprimento da justiça de Deus operada no homem. Porque o homem decidiu, depois de ouvir o Evangelho, aceitar essa nova fase na vida dele, podemos dizer assim. Porque agora ele vai ter um viver agora totalmente diferente. Se antigamente ele vivia só na carne, agora ele vai ter como que é a palavra que eu posso usar? Agora ele vai ter vou colocar uma visão, uma nova visão, um novo enxergar. Depois que ele for selado pelo Espírito Santo. Então a gente vê, são casos a casos. Talvez, por exemplo, Deus pode ter selado alguns irmãos aqui antes de descerem ao batismo da água, mas não deixaria Deus de continuar operando. E é claro que são diferenças no caso do batismo de água e batismo do Espírito Santo. Mas tudo isso leva ao entendimento da palavra que sem um, sem outro, fica cada vez difícil, porque o homem pode até, como o ladrão da cruz, não ter passado pelo batismo das águas, mas por crer em Jesus que ele é o Senhor, estava ali inocentemente, ele falou, quando vieres em teu reino, aí Jesus falou assim, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então ele não foi nem no Espírito Santo e nem nas águas,
mas ele foi para o céu. Então, são assuntos que, voltemos ao texto de Deuteronômio 29, que pertencem ao Senhor nosso Deus, as encobertas e as reveladas a nós, os homens. Igual o presbítero Léo acabou de falar, são coisas que vão gerar mais coisas, assuntos que a gente pode passar a vida toda e não chegar a um entendimento claro, porque talvez Deus não queira que nós cheguemos, mas creamos realmente sem dúvida, no caso, de que a pessoa de Cristo, ela é a graça que Deus manifestou a nós. E o Espírito Santo de Deus tem que fazer parte na vida da pessoa, porque sem o Espírito Santo de Deus não chegaremos a lugar nenhum. Então eu creio que, voltando a essa linha da água e do Espírito, tem muito a ver de que a gente vê lá em Atos, por exemplo, que Cornélio foi batizado primeiro no Espírito Santo, depois nas águas. Não significa que, como fosse uma ordem cronológica, Deus age da forma que é a vontade dele, né? E a gente não pode compreender, porque a nossa mente é muito limitada. Amém. Pode tomar a palavra, pastor Reginaldo. O entendimento que eu tenho a respeito disso é a primeira coisa. A Bíblia, ela não explica, assim, de uma maneira clara, o que vem a ser, né, essa diferença, né, do nascer da água e do Espírito. Ela não tem, assim, uma explicação clara dessas palavras de Jesus. Mas existem diversas interpretações a respeito desse assunto. Por exemplo, uma delas é que nascer da água diz respeito a aquele toque que o Espírito Santo dá em nós, porque em tudo nós dependemos do Espírito, e é um sepultamento simbólico, porque é uma ordenança. Batismo na água é uma ordenança, né? Assim como a ceia do Senhor, é uma ordenança. Então, o primeiro passo, após o toque do Espírito Santo, aquela pessoa que se sentiu assim constrangida, né, levada ao arrependimento, o primeiro passo é aquilo que aconteceu, como o irmão citou agora, com o eunuco, né, lá diante de Filipe. Ele quis ser batizado, né? O que impede que eu seja batizado? Já que a situação é essa. Então ele foi batizado nas águas. Esse é o primeiro passo, é uma ordenança. Ele cumpriu essa ordenança. Foi sepultado simbolicamente, os pecados dele ficaram ali nas águas. Ele se levanta, né? Estou tratando aqui, lógico, do batismo da imersão. Algumas igrejas, algumas denominações não têm essa prática, eu não sei porquê, né? Mas eu vejo biblicamente o batismo da imersão. Pode-se até batizar uma pessoa num leito de hospital, num leito de morte, aspergindo água, né, na cabeça da pessoa, como o ladrão da cruz não foi batizado, foi salvo, enfim. Não vamos entrar nesse mérito, porque a gente não tem até tempo para isso, mas eu estou dando uma pincelada aqui. Então, isso é uma ordenança. Primeiro passo, foi batizado nas águas, simboliza a morte do velho homem, quando ele é submerso nas águas, quando ele é levantado, ele nasce uma nova pessoa, um novo homem, em Cristo Jesus. Agora, o batismo do Espírito Santo, aí já é outra coisa, no meu entendimento, tá? Que nos fala da necessidade de um outro tipo de nascimento em Cristo Jesus. Nós temos algumas definições, por exemplo, alguns livros teológicos, eu não tenho nenhum nas mãos aqui, porque minha casa está em obra, eu estou com tudo encaixotado, senão eu poderia dar definições melhores aos irmãos, nas quais eu creio, né? De onde eu aprendi muita coisa. Num livro, inclusive, não sei quantos conhecem aqui, do Lade, que é um grande teólogo, né? E eu tenho um livro dele muito bom, que explica várias coisas e eu gosto muito das explicações dele. Agora, os nascidos do Espírito, eles passam, em primeiro lugar, por uma renovação da mente. Aí a gente já saiu da água, já estamos falando do Espírito. Que é o nascimento do Espírito. Aquele que não nascer da água e do Espírito, né, não verá o reino de Deus. Então, o nascido do Espírito, ele tem uma renovação da mente.
ele passa a pensar de uma outra maneira, ele passa a ver o mundo de uma outra maneira, né? A encarar os fatos, até mesmo as suas provações, de uma outra maneira. Esse é aquele que é nascido do Espírito, né? E isso aí não vem de nós. Como nada vem de nós, tudo que nós temos, nós dependemos de Deus. E isso é um mistério, gente. Eu não consigo explicar para vocês como isso acontece. Confesso a vocês. Eu não tenho essa visão, nunca recebi uma direção de Deus. Se eu falar aqui alguma coisa, eu vou estar inventando, vou estar sendo leviano, mentiroso. Tá? Não vou dizer, Deus falou para mim que é isso, não falou. É aquilo que eu concluo dos meus estudos, né? Dos nascidos do Espírito, eles são pessoas assim convertidas, né? Transformadas em novas, vamos citar entre aspas,